Então, como é que começa esta história toda de eu aparecer aqui para falar-vos da Atlântida? Isto é um tema que sempre me interessou bastante e sempre fui fazendo investigação por mim próprio, porque no fundo há muita coisa que se vai conhecendo e à medida que vamos investigando, vamos aprendendo um pouco, começamos a ver pontos que dá para uni-los. Uma cultura de um lado do Atlântico é muito semelhante a outra cultura do outro lado do Atlântico. Começamos a ver aqui um padrãozinho e em conversas com a Sara e com o professor José Carlos, que vai dar a sua conferência depois, eu cheguei a comentar que interessante que seria dar uma conferência sobre a Atlântida um dia. E de todos os sítios, aqui é o sítio. Nós estamos no centro preciso, quase, eu arrisco-me a dizer, do mundo inteiro para falar deste tema. Não há outro sítio melhor. E o que é interessante? É que eu arrisco a dizer que hoje em dia toda a gente ouviu falar disto, da Atlântida. Quer isto dizer, uma civilização, vou resumir ao máximo, uma civilização que, mesmo ao máximo uma civilização que existia no meio do mar, da água, e num cataclismo terrível, num dia e numa noite, desapareceu. Eu arrisco a dizer, toda a gente ouviu falar disto. E o que é interessante? Provavelmente as pessoas pensariam que, como toda a gente ouviu falar disto, muita gente na antiguidade falava do assunto, mas na verdade não. Tudo o que sabemos da Atlântida parte de uma só pessoa, que é Platão. E ele, num dos seus diálogos, ou na verdade, em dois dos seus diálogos, que é o Timeu e o Crítias, ele falou de tudo o que nós sabemos, mitologicamente ou não, mas tudo o que nós sabemos da Atlântida hoje em dia. Por isso, não é que existam muitas fontes, existe uma só. E a partir daí foram espalhando e crescendo, acrescentando coisas, mas se formos à origem, é muito simples. E no fundo é o que ele diz. Vamos ver, no fundo, como é que vai ser a nossa apresentação de hoje. A primeira parte é apenas sobre o que Platão disse. No fundo, vamos à origem, à fonte, e a partir daí vamos tentar acrescentar esta camada científica para ver o que é que ele diz e ver o que é que novos conhecimentos que se obtiveram hoje em dia podem corroborar ou não o que Platão disse. Por isso começamos com Platão, nada como ir às fontes, pensem num rio que nasce na montanha, a água mais pura não está ao pé do mar, está lá em cima. Vamos beber nas fontes. Por isso, a ideia vai ser começar com a descrição de Platão e depois, na parte científica, ver que evidências possam existir deste cataclismo, o que é que poderá ter acontecido. Vamos falar deste impacto. Quando falo impacto, estamos a falar do impacto cósmico ou meteórico, algo que há boas evidências que aconteceu e de que forma é que isso se pode relacionar com este cataclismo. Depois, vamos ver a questão quase crítica dos Açores estarem onde estão e como é que isto pode estar tudo relacionado. Na verdade é isto. Então, o que é que aconteceu? Leia-se, o que é que Platão diz que aconteceu? Sabem que existe no diálogo, no fundo, estão várias personagens a falar umas com as outras e neste momento, estou a contar-vos um pouco a história do que aconteceu. Neste momento, Platão terá falado que no fundo, o mito porque existem vários mitos justamente sobre o dilúvio e o mito muito semelhante a isto grego fala de Deucalião e Pirra e eu se eu vos contasse o mito vocês diriam, não, tu estás a falar da Bíblia. E não, é exatamente a mesma coisa. Deus envia um dilúvio, Deucalião constrói uma arca, ele e Pirra, que é a sua mulher, abrigam-se nessa arca, começa a chover, a água sobe e, entretanto, eles conseguem, o Deucalião e Pirra saem desta arca, entretanto, as águas recuam. Parece que estamos a falar do mito que surge na Bíblia, não é? De Noé. Mas não. E, nesta altura, está Platão a narrar isto e como é que nos chega esta ideia da Atlântida? Não chega diretamente a Platão. Na verdade, o que Platão diz é que chegou-lhe indiretamente de Solon. Solon é um dos 7 sábios gregos. E ele terá ouvido de um sacerdote egípcio enquanto esteve em Sais. Sais é uma zona de um centro de estudos históricos, antiquíssimos, muito importante. Então, esse sacerdote terá dito a Solon, Solon terá dito a um senhor que, entretanto, falou ao seu neto, o seu neto está neste banquete e é ele que conta a Platão. No fundo, temos aqui uma grande sequência até chegar a Platão e Platão
conta-nos a nós. Ou eu conto a vocês. Pronto. Então, Platão acabou de narrar este mito de Deucalião e Pirra, e é isto que dizia Platão. Solon, desculpem. Solon, vós gregos são todos umas crianças. Quer dizer que não há entre vocês nenhum conhecimento verdadeiramente antigo. Vocês estão... é como se tivessem nascido hoje. Porquê? E é isto que ele vai dizer. Portanto, que não há nenhumas crenças antigas entre eles. Ele diz, porque muitas foram as destruições que sucederam à humanidade e muitas mais haverá. Ele diz que já aconteceu e vai acontecer outra vez. Isto é o que nos chega. Depois, Platão vai contar um mito muito importante, que eu até daria quase a conferência inteira de hoje, podemos resumir neste mito. É o mito Phaeton, ou Phaetonte. É rápido resumir este mito. Existia Phaetonte, que é esta personagem, que ele era filho do deus Hélios, o deus Sol, mas, no fundo, ele dizia aos seus amigos e ninguém acreditava. Ele disse, não, eu vou provar, eu vou encontrar este deus. E encontrou, e o deus Hélios fica muito feliz por conhecer o seu filho e diz-lhe, eu ofereço-te o que tu quiseres. E Phaetonte, o que é que ele vai dizer? Rapidamente, eu quero conduzir o carro do deus Sol, o carro que encaminha o próprio Sol pelo firmamento. E Hélio diz, tudo menos isso. Pede-me tudo menos isso, porque isso é aquela coisa que nem Zeus tem a força para segurar e é difícil conduzir o Sol pelo firmamento porque ele tem que estar precisamente na trajetória certa. Mais para cima é um desastre, mais para baixo é um desastre. Tem que ser perfeito. Mas, sendo Hélios um deus, não pode voltar atrás na palavra e pronto. Phaeton pega nas rédeas do carro do Sol, os cavalos arrancam disparados e ele percebe que não vai ter força para segurar o Sol e o Sol começa a afastar-se e subir cada vez mais e a terra começa toda a ficar gelada e ele depois assusta-se, empurra o carro para baixo, o carro começa a descer e a terra começa a arder, a derreter, os oceanos a borbulhar, as árvores todas a arder. E Zeus assiste isto, pensa nem pensar, pega num daqueles raios, arrebenta com o Phaetonte despenha-se no chão. Todas as suas irmãs ficam muito tristes, começa um incêndio, ou seja, aquele incêndio que ele tinha provocado começa a arder tudo, Zeus vai encaminhar todos os rios do mundo para apagar, estamos a falar de coisas que já estão a fazer uma ponte cá a pouco, todos os rios do mundo vão apagar este incêndio e Hélios, o deus Sol, fica tão triste ao ver o seu filho morrer que se esconde numa gruta. Ao pouco a pouco que estamos a falar, vamos ver que há aqui muita coisa que talvez não seja um mito. Isto é o que sabemos do mito Phaetonte. E o que é que próprio Platão diz? Isto que eu acabei de vos contar pode parecer um mito, tem um aspecto de um mito, mas o próprio Platão diz, mas não é um mito, isto é para ser levado a sério. Ele diz que, de tempos a tempos, os próprios corpos que existem no firmamento sofrem um processo de declinação é como se fosse inclinar para baixo, e existe esta destruição que vem pelo excesso de fogo, e que nessa altura aqueles que vivem nas montanhas e locais elevados são eles que vão sofrer mais, e que também de tempos a tempos os próprios deuses enviam um dilúvio, e aí quem está nas terras baixas é quem sofre mais. Portanto, ele próprio diz, Platão diz, e Platão sabemos que tem dá uma importância tremenda à verdade. Ele diz, isto que eu vos disse não é uma brincadeira, é uma coisa séria, ainda que tenha um aspecto de mito. E aqui começamos a avançar um pouco. Porque é que ele diz que nos esquecemos? Platão, ele diz que depois desta destruição, que arrasa com tudo, quem é que sobrevive? Sobrevivem as pessoas que não têm o conhecimento sequer do que aconteceram. Imaginem que começa um dilúvio total, e quando digo dilúvio, já vamos ver o tipo de coisas que estamos a falar. Não é uma chuvinha que começa a fazer umas poças e sobe. É catástrofe. Quem sobrevive? Quem está no cimo das montanhas? Agora, pensem, um pastor, alguém que tenha um estilo de vida muito humilde, vamos perguntar-lhe, a política complexa descreve a tabela periódica, descreve o tipo de conhecimento que muita gente, eu diria, nem próprios nós aqui teríamos,
E ele já não sabe, ele já não se lembra, ele vai passar aos seus filhos, os filhos sabem menos do que ele, os filhos passam aos netos, cada vez sabe-se menos, passam muitas gerações e perdeu-se. Ele diz, porque é que nós não sabemos? Nós, ele está a falar dos próprios gregos, não sabemos porque esqueceram-se. Isto foi perdido. E acaba por ser um pouco isso. Ele diz que vocês vão se lembrar de um único dilúvio, mas nós, os egípcios, que temos este centro, nós lembramos de vários dilúvios. Ele próprio diz, vocês quando falam do mito de Deucalião e Pirra, falam de um. Ele diz, houve muitos, já, no passado. E continuamos, isto é só o que Platão diz nestes diálogos, ainda não acrescentamos mais nada. Há muita controvérsia, muitas opiniões sobre onde é que estaria a Atlântida. Imensas. Eu até diria que toda a gente, imaginem, falam na Bolívia, falam onde vocês quiserem, alguém já disse, é aqui e eu comprovo. A questão é muito simples, é que se pegarmos integralmente no que Platão diz, não há muitas opções, há uma opção. Há gente que diz, é no centro do Mediterrâneo. E dizem, porquê? Por isto e por isto. Mas ignoram tudo. Leia-se, escolhe ignorar tudo o resto que Platão diz. É ali no sul de Espanha. Pois, está bom, mas escolhe ignorar tudo o resto. Escolhe quase uma das descrições de Platão e escolhe ignorar o resto. Se pegarmos em tudo, não há muitas opções. Vamos só ver o que é que Platão diz. Tenho certeza que vocês próprios vão concordar com isto. Não há muitas hipóteses. Ele diz assim, ele está a falar do povo Atlante. Atlante, ou seja, que havia quase uma confederação de reis que vivia numa ilha. Ele diz só isto. Esta potência marchava insolente por toda a Europa, na Ásia, depois de ter partido do Oceano Atlântico. Por isso, quem diz que é no Mediterrâneo, diz, eu finjo que isto não está aqui dito. Porque ele diz, parte do Atlântico. Havia uma ilha em frente ou além, muitas vezes, das chamadas colunas de Heráclides ou de Hércules. Estas colunas é o Estreito de Gibraltar, de hoje em dia. Além. Platão está além, portanto, além. E ele próprio diz Atlântico. Era maior do que a Líbia e a Ásia. A Ásia, naquela altura, estamos a falar desta zona da Turquia, zona oeste da Turquia. A Ásia, juntas. Novamente, as pessoas que gostam de dizer que está no meio do Mediterrâneo, essa ilha é minúscula, não tem qualquer parecença com a dimensão que ele está a falar. E ele diz isto, uma coisa muito estranha. Ele diz que aqueles povos, se partíssemos a avançar para dentro do Atlântico, íamos encontrar umas ilhas e depois destas ilhas iríamos diretamente para o território continental que estaria à frente. Pensem comigo, se nós estamos a partir das colunas de Heráclides, já sabemos que é o Estreito de Gibraltar, encontramos umas ilhas e a seguir encontramos um continente, isto dá a ideia que Platão sabia que existia um continente americano. Se estamos a ir em linha reta, encontra um continente. E ele próprio diz, este é o continente que envolve o verdadeiro oceano, como quem ou estivesse a falar do Oceano Atlântico ou até do Pacífico. Não sabemos. E ele diz isto. E depois chega ao ponto de dizer, esta entrada, este sítio onde nós estamos, está a falar na Grécia da altura, portanto, aquém das colunas de Heráclides, é como se fosse um pequeno porto. O Mediterrâneo, ele diz, este é muito pequeno em comparação com o que haverá do lado de lá. Pronto. Por isso, estamos a falar dos Açores, não estamos a falar de mais sítio nenhum. Não há como ser outro sítio. Qual a extensão do território? Extensão do território deste povo que existiria? Ele também responde a isto. Ele diz que este povo dominava toda a ilha, que estamos a falar, e que existiriam outras ilhas, estas partes deste continente, e que ele vai dizer também que dominava desde a Líbia até o Egito. Pensem quase toda a extensão do Mediterrâneo Sul, até à Tirrénia. Tirrénia é a zona atual de Roma. Portanto, dá a sensação que seria quase de Portugal, onde estamos, Portugal, Espanha, França, Roma, ou seja, está ali na zona da Itália, e toda a parte sul. Seria um povo que dominava tudo, ou seja, teria colónias, como conseguimos imaginar hoje em dia, colónias que estão um pouco por todo o lado. E aqui, o que é que aconteceu? Ele também diz isto, que num sismo,
e num dilúvio terrível, num dia e numa noite, afundou. É daqui que sabemos esta informação. O próprio Platão acaba por quase recapitular, ou seja, para ficar claro, porque ele repete a mesma informação várias vezes e ele próprio diz, isto que eu estou a dizer aconteceu, não é um mito. Ele diz aqui uma informação importantíssima. Ele diz que passaram 9.000 anos desde o tempo em que ouviu isto. E nós conseguimos fazer as contas bem. Que é o que está aqui nesta parte laranja. 9.000 anos antes de Solon. Nós sabemos que Solon terá vivido há cerca de 600 a.C. Então, no fundo, estamos a falar de 9.600 a.C. há 11.600 anos a partir de hoje em dia. Como é que seria esta ilha? Já houve muita gente que se deu ao trabalho de quase tentar cartografar, pegando a descrição que Platão dá. Na verdade, o próprio interesse da Atlântida foi uma coisa que foi diminuindo, até que se redescobre, chamemos como quisermos, o continente americano. E a partir daí começa a haver um novo interesse da Atlântida e começam a surgir este tipo de mapas. Este é o mapa que eu adaptei, o mapa original tem o sul em cima e o norte em baixo. Eu inverti-o. Dei aqui uma voltinha só para se perceber melhor. Portanto, América de um lado, Espanha, Portugal e Espanha daquele lado. Este é outro mapa de um senhor que estava ligado à Sociedade Teosófica, que eles deram-se ao trabalho de fazer imensos mapas. E este é só um para termos um pouco uma ideia, como é que seria a descrição. Portanto, um conjunto de ilhas, e depois talvez o próprio continente americano além desse. Este é que Platão chega ao ponto de dizer que esta ilha tinha estas dimensões, e ele diz as dimensões em estádios. Ele numera 3.000 estádios, e um estádio nós sabemos que tem cerca de 185 metros. Portanto, daí sabemos as contas e fazemos quanto é que isto tinha. Esta ilha tinha que ter 555 km de comprimento. Novamente, não pode esta ilha estar no meio do Mediterrâneo, e dá aquela dimensão da largura. Isto é só um mapa que eu próprio fiz, peguei na imagem, naquela ilha, com as dimensões que Platão deu, e atirei aqui nos Açores. Só para termos uma imagem mental do que é que estamos a falar. Não serve para mais nada. Esta imagem é porque o próprio Platão, a seguir, vai descrever com um detalhe enorme as dimensões que teria esta cidade que estava no centro desta ilha. E vai falar de um canal, vai falar do tipo de rochas que existiam, do tipo de animais, como é que era feita a organização política da ilha. E ele escreve exatamente o que está aqui. Sinceramente, eu não encontrei uma representação melhor. Fala de uma cidade que estaria formada por 3 anéis de água, com 3 anéis de rocha, com um templo lá no meio. Ele dá as dimensões desta cidade, tudo assim com grande detalhe. Isto é só o que Platão descreve, ainda não saímos daí. Portanto, agora vamos passar um pouco para a parte científica propriamente dita da conferência. E quando falamos científica, ou ciência, estamos a falar de questões que vão sendo colocadas. Por isso a primeira questão, acho que temos que nos colocar, é se terá realmente existido um cataclismo. Houve um senhor, nos anos 20, um senhor americano, que era geólogo, e nos anos 20, qual é que era a corrente científica que predominava? Era a do uniformitarismo e do gradualismo. Isto é o quê? Pensava-se que eu, para compreender os fenómenos geológicos do passado, eu só tenho que compreender os fenómenos geológicos de hoje em dia, porque são todos iguais. O que se passava hoje, passava-se no passado. Eu compreendo o presente, sei o passado. Gradualismo, o que é que ensinava? É que a evolução geológica ao longo do tempo é lenta e gradual. Não há saltos, não há cá coisas bruscas. Esta ideia, ou seja, esta corrente científica, a ideia era que viesse contra o dogma religioso que já existia na época, que falava de um dilúvio bíblico, e o que os cientistas queriam, o máximo possível, era afastar-se dessa ideia. Então aparece este senhor e ele começa a passear no estado de Washington, especificamente numa zona chamada as Scab Lands. Scab é como se fosse uma ferida que tem uma crosta, alguém arrancou a crosta e não para de arrancar. Isto é uma scab. Então imaginem, a paisagem inteira é descrita como se fosse isto. Aqui desce um mapa para vermos onde é que seria.
E isto é o que o Senhor foi encontrando. Conseguem ver no fundo, é uma paisagem bastante plana, que tem aqui campos assim onde existe agricultura, e vê-se claramente marcas de devastação na paisagem. Este tipo de coisas que estão aqui a ver, como é que elas se produzem? Quando uma quantidade de água brutal, cobrindo isto tudo, começa a escavar o fundo e escava o solo. Quando eu digo solo, onde nós estamos aqui, nós temos aqui certamente uns bons metros de solo. Solo quer dizer terra produzida pela deposição das folhas. Se escavarmos tudo, encontramos rocha. Se continuarmos a escavar a própria rocha, começamos a encontrar, aqui nos Açores, sem dúvida, rocha vulcânica. Esta zona tem metros de rocha vulcânica escavada. Então, a própria água arrasou o solo, arrasou a primeira rocha que estava e continuou a escavar a rocha vulcânica. Imagina a força de água que teve que existir aqui. Não sei se já viram, quando estamos na praia e tem que ser praias de areia e o mar começa a recuar, normalmente é na maré vaza, a água está a se ir embora e a corrente começa a bater na areia, começam-se a formar umas ondinhas. Quando a água passa muito rápido, pronto, isso é normalmente se assiste. Estas ondinhas têm 15 metros de altura, um prédio de 3 andares. Conseguem ver que a água teve que passar aqui rapidíssimo para conseguir produzir coisas. Este é uma estrada, esta linha que está aqui é uma estrada normal, com 2 vias. Isto são as ondas deixadas pela passagem da água. Quando olhamos para este, como é que se chama? Este penhasco que está lá ao fundo, imaginem água aqui, ou seja, acima do penhasco e até cá abaixo, a correr a uma velocidade inimaginável. Ele também encontrou este tipo de coisas. Isto é uma pessoa. Isto é um calhau rolado, como quem diz, eu se for ao rio, eu pego de um calhau rolado, pequenino, erudido pela água, ele próprio vai rolando e fica redondinho. Pronto, esta paisagem tem este tipo de coisas. Como é que isto veio aqui parar? Como é que ele ficou rolado? A força, isto não é um rio que move uma rocha destas. Ela tinha que estar presa dentro de um bloco de gelo e o próprio bloco de gelo foi arrastado pela água até que encalhou, o gelo desapareceu. O bloco ficou lá, desta rocha, e começou a ser empurrada com água e foi erudindo e lá ficou. Já ninguém tira de lá. Acontece que toda a paisagem tem estes blocos. São estes aqui. Estão a ver? A água passou, deixou-os lá ficar e já ninguém os tira de lá. Esta é só uma imagem para conseguirmos conceber o Washington. Estado de Washington, parte norte. Imaginem a devastação que teve que acontecer para a altura da água ter que ser acima destes penhascos, que estes penhascos têm 100 e poucos metros. Portanto, tinha que encher toda esta paisagem. E isto é outra imagem. Imaginem novamente a água. Estes buracos que estamos aqui a ver, não sei se já repararam, mas há algumas zonas ao pé dos rios onde vêm-se buracos escavados na rocha, coisas pequeninas, 50 centímetros, não mais. O que é que isso acontece? Quando vem uma rocha que começa a ficar presa, a rocha não sai dali, mas fica presa naquele buraco e começa a roer, entre aspas, a rocha, a moer a pouco, e isso vai abrindo o buraco cada vez mais. Isto é o normal, 50 centímetros, vê-se isso no rio. Estes buracos têm 20 metros. Portanto, alguma rocha ficou lá presa, a água nunca parava de passar lá em cima, e a rocha foi escavando. Portanto, já podemos responder. Já temos uma boa resposta. Terá existido um cataclismo? Sim, sem dúvida. Aquilo que aconteceu ali não aconteceu com a chuva gradualmente. Foi um fenómeno único, cataclismo que marcou a paisagem. Segunda pergunta, a pergunta lógica. O que é que poderá ter causado isto? Alguma coisa o fez. Aqui, para responder, vamos ter que recuar um pouco. Quando digo um pouco, isto mete-se em milhares de anos. No fundo, quando recuamos é grande. E aqui estamos a ver idades geológicas e temperatura. No fundo, temos concentrações de dióxido de carbono, de oxigênio e de metano, que são bons indicadores para a temperatura atual na atmosfera. E ali temos como se fosse o tempo presente. Quanto mais recuamos neste gráfico, mais no passado caminhamos e conseguimos ver, olhando para este é o mesmo gráfico, só com umas cores diferentes, conseguimos ver uma coisa muito interessante.
vemos que, se olharmos para o passado, estamos a falar 400 mil anos no passado, o estado normal do nosso planeta é em idade de gelo. Normalmente estamos numa idade de gelo. Esta linha é a linha da temperatura atual. Vejam onde é que estão. Está ali nos 0 graus. Portanto, pensem no que é o normal, é abaixo desta linha. De vez em quando, a temperatura sobe, até diria, sobe mais do que o presente, fica acima. Temos uma altura de confortável, como agora, a temperatura que sentimos hoje em dia, e depois volta aqui para a idade do gelo. Sobe bruscamente, temos a temperatura normal, volta a cair. Sobe, volta a cair. E vimos que estávamos a entrar num período de aquecimento novo, e aquele retângulozinho que está ali é este mapa, ou este gráfico, expandido no tempo. Por isso, estávamos a sair, ou entrar, num período de aquecimento, a temperatura está a subir, temos aqui esta trajetória e acontecem aqui duas coisas estranhas. Temos um pico de temperatura muito grande, muito rápido, um aquecimento rapidíssimo, temos uma descida de temperatura muito grande, temos uma nova subida de temperatura e a partir daí, temperatura presente, como nos dias de hoje. A partir daí não há grande variação, as coisas estão mais ou menos estáveis. Vamos tentar ver esta altura de arrefecimento porque é o que está mais próximo da data que Platão atribui ao fundamento da Atlântida, para tentarmos perceber que temos que nos aproximar daí. Então, vemos que houve uma descida de temperatura muito grande. O que é que também é encontrado quando vemos esta altura de 12.800 anos atrás, quando escavamos no solo? Há certas zonas da América do Norte e da Europa que, se eu pegar numa pá e começar a escavar, eu vou encontrar uma linha de sedimento. Imaginem que o pó vai caindo ao chão e vai caindo e vai tapando, com a chuva, com tudo, vai sedimentando cada vez mais e mais e mais. Esta linha tem características muito, muito particulares. Para começar, normalmente fala-se em mancha, quase em tapete escuro. Escuro porquê? Porque nesta linha existe fuligem. Fuligem como aquela que, se eu acender uma lareira imensos anos, eu vou ao interior da minha chaminé, eu vou encontrar, não é cinzas, é fuligem, como se fosse dióxido de carbono lá acumulado durante muito, muito tempo. O que é que também existe nesta linha? Eu, quando digo nesta linha, eu estou a falar daqui para baixo, mas daqui para cima não há nada. Já não há nada destes elementos. Encontramos esférulas, ou seja, esferas muito pequeninas, como se fosse um composto ferroso que só se produz a temperaturas de 1500 graus para cima. Ou seja, qualquer coisa, uma temperatura inimaginável. Vitrificação, melt glass, ou seja, quando temos sílica ou como se fossem elementos de areia, que depois de serem pulverizados, pensem na poeira do ar, mas a uma temperatura incrível, formam-se. Como hoje em dia, se eu quiser fazer vidro, na prática vou aquecer a areia, aquecer a temperaturas enormes. Então, existe esta espécie de vidro nesta camada. Existe também irídio, que é um elemento duríssimo, muito, muito raro na Terra e muito, muito comum no espaço. Normalmente encontramos irídio associado a meteoritos, a cometas. Existe também estes nanodiamantes. Pensem em nanodiamantes no sentido de diamantes que são mais pequenos que um vírus, minúsculos, que são produzidos quando carbono é sujeito a uma pressão, a uma temperatura extremas, mas a composição química destes nanodiamantes diz que de certeza que foram obtidos sob o impacto cósmico. Não é uma coisa que se faz gradualmente ao longo do tempo. Teve que ser um embate energético brutal. Depois, existiu uma civilização, que normalmente se chamam os Clovis, que na América do Norte eles existiam, que faziam umas pontas setas muito avançadas, daí para cima acabaram-se os Clovis. Esse povo não existiu mais. Mamutes, tigres de dentes de sabre, os mastodontes, havia uma espécie de umas preguiças enormes, uns tatus enormes, daí para cima, acabou, eles extinguiram-se. Não há mamutes hoje em dia. Há uma linha a partir do qual esta gente desapareceu. Por isso, todos os grandes mamíferos, normalmente fala-se em megafauna, ou seja, os animais grandes, eles desaparecem, eles extinguem-se todos num evento, um único evento. A partir daí, não temos. E esta é a extensão
fala-se em campo YWD, que é aquela zona de arrefecimento, chama-se o Dryas recente, em inglês Younger Dryas Boundary, aquela linha. Ou seja, quando escavaram essa linha, nesta zona, encontraram estas características de impacto cósmico que eu já vos disse. E ali é só para verem uma dimensão de uma zona onde se sabe, ou seja, também se encontraram estas características e ali temos a certeza que houve um impacto cósmico. Por isso, ali temos certeza e aqui encontramos a mesmíssima coisa. E vamos tentar imaginar qual é que era o mundo onde aconteceu este impacto cósmico, porque tudo o que eu vos disse até agora são indicadores do impacto. Estamos a falar há 13 mil anos, estamos a falar numa das idades do gelo. Nessa altura, todo o hemisfério norte, todo o norte do hemisfério norte estava coberto com uma camada de 2 km de gelo. Naturalmente, se a água do mundo está toda concentrada nas calotes polares, o nível dos oceanos está mais baixo, naturalmente, não é? A mesma coisa aqui em baixo, imenso gelo. Veem que o mapa da Europa não é exatamente como nós recordamos, nem aqui, a mesma coisa, a Flórida está muito maior. E o que é que... Ou seja, como é que seria este mundo? Seria o que está aqui. Uma camada de gelo de 2 km, os mamutes e a megafauna toda normal, por lá, e terá acontecido um impacto de um cometa, ou de uns pedaços de um cometa. O que se acredita hoje em dia é que foram vários pedaços. Estamos a falar, por exemplo, de 7 pedaços. E onde é que eles impactaram? Aqui começam a surgir um pouco de dúvidas. Porque ou impactaram diretamente no gelo, e se impactaram no gelo, porque as pessoas vão sempre, os cientistas vão dizer onde é que está a cratera, porque se isto aconteceu, teve de deixar uma cratera enorme. Mas se bateu em 2 km de gelo, a cratera não é muito óbvia. E pior, quiçá não embateu sequer, quiçá ele explodiu no ar. Quando temos um impacto de um meteorito, o que seja, que veio a uma velocidade inimaginável, pensa em 50 km por segundo, que normalmente é este tipo de velocidades, veio tão rápido, que quando entra na atmosfera, a desaceleração é tal e a energia de impacto é tal que ele aquece e explode. Não cai nada. Então, quiçá houve um impacto de um cometa, ou de pedaços de um cometa, e ele explodiu aqui mesmo, e a onda de choque foi para baixo, derreteu o gelo que lá estava, e foi isto que aconteceu. Por isso, crateras, se calhar não temos, se calhar não vamos ter. Mas ainda, talvez existam evidências, por exemplo, não é a mesma coisa um cometa ou pedaço de um cometa cair no meio do gelo do que cair no meio do Atlântico, ou cair numa zona costeira. O tipo de cratera, o tipo de impacto é completamente diferente. O que é que se diz que aconteceu? Este impacto terá acontecido no norte da América do Norte, o gelo terá derretido de forma totalmente cataclísmica. Voltamos à ideia da cheia que vimos há pouco, derreteu e arrasou a paisagem. A água doce começou a entrar no Atlântico. O que é que sabemos? É que a nossa temperatura agradável que nós temos aqui hoje, nos Açores, em Portugal, é graças à corrente do Golfo, que traz água quente aqui das zonas das Caraíbas, ela passa aqui e o que é que aconteceu? A água doce, fria, ao entrar na corrente no Atlântico Norte, terá destabilizado a corrente do Golfo ao ponto que a enviou para baixo. Ela deixou de fazer esta volta cá para cima. No fundo, seria algo semelhante a isto. A água viria, água quente, viria, dava a volta especificamente onde nós estamos. Ou seja, que sítio conveniente para termos uma civilização que se vai desenvolver durante 1000 anos, é especificamente aqui, porque aquela zona quando vimos na camada, aquela camada de fuligem que terá acontecido e toda a poeira que se levantou, porque vimos que era uma altura de quebra de temperatura. O que é que se fala? Que houve estes impactos que levantaram poeira para a atmosfera, ficou tudo, no fundo, a tapar o sol, a temperatura cai, mas nesta zona não se vai sentir tanto esta quebra de temperatura porque esta zona está a ser continuamente alimentada por água quente. Ela dá a volta e volta para baixo. É um bom sítio para desenvolver uma civilização. E é mais ou menos isto que temos. Recapitulando, para não nos perdermos demasiado. O que é que já vimos até agora? Vimos que vários pedaços de um cometa terão chocado com a Terra há 12.800 anos.
vimos que este impacto terá causado um incêndio terrível, que os mamíferos desapareceram, os mamíferos grandes, e que terá provocado este dilúvio que arrasou a paisagem. Vimos que a água doce entrou no Atlântico, portanto estabilizou, fez com que a temperatura caísse, e ali ficou 1200 anos, este Dries recente. Mas há aqui uma questão particular, que é, o que os cientistas estão aqui a falar, este impacto terá acontecido, eles estão a falar de 12.800 anos atrás. Mas relembro-vos que a data que Platão disse que a Atlântida afundava, não é ali, é ali, 11.600. Curiosamente, na subida brusca que se viveu depois, no final do Dries recente. Ou seja, há aqui qualquer coisa que não está a encaixar assim tão bem. Qual é que pode ser a explicação para esta subida brusca de temperatura? Há várias, ou seja, não é uma coisa tão assente, tão aceita como é o início, o que começou o Dries recente. O que é que o terminou? Vamos ver que não é assim tão certo. Existe uma órbita, como se fosse um rio, uma corrente de meteoritos, e a Terra passa à frente desta órbita 2 vezes por ano, que são as Táuridas. As Táuridas, dentro desta corrente, desta órbita, que vai passando, ou seja, está continuamente a circular lá, temos um cometa, que é o cometa Encke. E o que é que sabemos? Imaginem isto, a imagem sinceramente melhor que eu arranjei é, está a haver um tiroteio mesmo, balas a viajar de um lado para o outro, e a Terra de vez em quando passa à frente das balas, de vez em quando leva com as balas, grandes, outras vezes leva só com a poeirinha das balas. O que é a poeirinha das balas? São as estrelas cadentes. 2 vezes por ano, especificamente esta chuva de estrelas cadentes, nós vemos, é muito bonito, aquele meteorito que vimos a explodir é uma estrela cadente, mas em grande. Vão pedacinhos de rocha que entram a grande velocidade, incendeiam-se e desaparecem. Não cai cá nada, ele inflama-se no ar e desaparece. Só que de vez em quando há bocados de rocha grandes demais e é aí que eles explodem. O que é que sabemos? É que às vezes eles causam aquele tipo de coisas. Ele vem com tal velocidade que explode na atmosfera, e isto já aconteceu. Estamos a falar de 1908, ou seja, muito recentemente, o suficiente para haver fotografias. Que é isto que está aqui. Quer dizer, esta zona, conseguem ver aqui, a imagem não devia estar à frente, aparece-vos uma zona na Sibéria que se chama Tunguska, que houve um impacto de um cometa que explodiu e as árvores que lá estão foram todas arrasadas, assim em círculo. Existe uma cratera, mas é uma cratera pequenina, muito pouco funda, e as árvores foram arrastadas assim, em círculo. As que estavam imediatamente por baixo foram absolutamente carbonizadas, as outras foram só empurradas à volta. Esta cratera, daqui a 100, 200 anos, desapareceu. Ou seja, se dessemos 10.000 anos em cima disto, não ia haver cratera nenhuma. Mas a destruição, sabemos que aconteceu e temos boas evidências para isso. É o contrário, é assim que está a paisagem na altura, quando isto foi encontrado. Na prática, para dar-vos quase um exemplo, pensem numa explosão de uma bomba atómica sem a radioatividade. A mesma energia, a mesma temperatura, o mesmo impacto, só que não fica lá nada, desaparece. Ou terá havido um impacto, ou seja, estamos a falar o que é que terá provocado o aquecimento brusco, ou terá havido um impacto de um novo cometa, um novo pedaço de cometas vindo das Táuridas, ou então a própria poeira que levantou, que estava a tapar o Sol, foi descendo, foi caindo naturalmente com a gravidade, e isso fez com que o Sol continuasse a penetrar na atmosfera e fez com que o ritmo, ou a tendência de aquecimento que já tínhamos antes, no fundo se voltasse a instalar e a Terra volta a aquecer. Por isso, na verdade, não sabemos o que é que provocou este aquecimento brusco, sabemos sim temos ideia do que é que provocou o arrefecimento brusco. Esta altura continua a ser assim um pouco misteriosa. Voltamos às nossas questões. Terá existido um cataclismo? Nós dizemos que sim. Na verdade, não. Vários cataclismos. Um no início, pelo menos, um que faz com que a temperatura baixe e um que faz com que a temperatura suba. Pelo menos. O que é que Platão dizia? Isto. Houve vários dilúvios. O que é que poderá ter causado? O impacto de vários pedaços de um cometa, que é as tais evidências nesta camada geológica que no fundo só existem quando existem esses impactos. O que é que poderá ter causado o segundo cataclismo? É tal questão.
Não sabemos. O que é que fez a temperatura aumentar bruscamente? Ainda não há boas evidências para dizer com certeza o que terá sido. O que é que sabemos, sim? 11.600 anos parece que foi uma data muito importante, porque é a tal data que Platão diz que a Atlântida afundou, é a mesma data que os cientistas dizem que houve o final do Dries recente, uma subida a grande temperatura, e que é associada a este fenómeno geológico que são oceanógrafos ou geólogos marinhos que falam, no fundo, deste fenómeno que chama-se o Meltwater Pulse 1b, que é esta zona desta subida da água do mar, que vamos vendo que já esteve 120 metros abaixo do que temos hoje em dia, e foi subindo, não de forma gradual, mas em impulsos, assim, subitamente. Aquela data que está ali, esta subida última, o pulso 1b, é a mesma data que Platão diz que a Atlântida afundou. Então, sabemos que o gelo derreteu bruscamente, não é? Vemos aquele meltwater, aquela subida grande de temperatura. E o que é que muitas vezes se vê na paisagem? E vês, acho que é muito interessante se virmos com atenção, é que há zonas no mundo onde é muito claro que a água teve que subir bruscamente porque ainda vemos os rios que lá estavam, em baixo. Não sei se conseguem ver, isto são vales de rios, não é? Como encontramos hoje em dia, nas montanhas. Se formos aqui, vamos encontrar um vale escavado por um rio. A água subiu bruscamente e temos estes vales que estão debaixo da água hoje em dia. Isto só se poderia obter se a água subisse muito rápido. Este fenómeno, os cientistas chamam eustasia. Variação da água do mar, cima ou baixo. O que é que também sabemos? É que quando o gelo desaparece, existe variação nas placas continentais. O que é importante sabermos nesta parte? É que, no fundo, a crosta terrestre é formada por placas que são como se fossem quase jangadas que estão a andar de um lado para o outro, vão raspando umas nas outras, vão fundando umas por baixo das outras, andam por aí. E são móveis, não são coisas absolutamente estáticas. Por isso, o gelo que estava todo na zona da América do Norte, ele saiu daqui, ele foi todo para o oceano. O que é que acontece quando esta camadona de gelo de 2 km desaparece rapidamente e no fundo vai para o oceano? Todo o peso que estava a ser feito na crosta, neste caso da placa norte dos Estados Unidos, deixa de ser pressionado. Se nós estivéssemos sentados numa almofadinha agora e nos levantássemos, sabemos que a almofada não fica ali parada. Naturalmente vai recuperar este equilíbrio. Aí está aqui. Sobe. Se estava a ser pressionado e o peso deixa de lá estar, vai subir. Se o peso sai da zona da América do Norte, e ela vai querer subir noutras zonas, necessariamente tem que descer. Eu não consigo ter uma coisa a subir, outra coisa a subir, outra coisa a subir. Não. Se uma coisa sobe, outra coisa desce. É assim que funciona. E se descer, outro lado sobe. Por isso, o gelo todo que nós sabemos que estava lá, sabemos que ele deixou de estar muito rapidamente. Então teve que haver uma descida para compensar, uma subida para compensar esta descida. Esta é a imagem do nosso planeta se nós de repente tirássemos a água toda, só para vermos que o nosso planeta não é uma esfera perfeitinha como nós vemos. Isso é água que dá um pouco essa ilusão. Retiramos a água, ele é torto, não é? E uma coisa que todos os corpos querem é atingir um estado de equilíbrio, de menor energia possível. Por isso, se temos esta descida, ele vai querer equilibrar, no fundo procurando ser idealmente uma esfera, vai tentar equilibrar esta subida. E onde é que nós temos uma zona especificamente boa, de maior flexibilidade, para haver este reajustamento? É aqui. Especificamente nos Açores, nós temos uma conjunção de 3 placas continentais. Não 2, que é o normal, temos 3. Temos a placa euroasiática, que no fundo é toda a Europa e toda a Ásia juntas. Temos a placa africana, que encontram-se todas aqui, e temos a crista média atlântica, que faz a fronteira com toda a placa americana. Por isso, especificamente aqui, temos um ponto de 3 placas. Naturalmente, que se vai haver uma força que vai querer empurrar para baixo, não vai empurrar no meio de uma placa, é sólido demais para empurrar. Vai empurrar numa zona onde existem dobradiças. Idealmente onde existem 3 dobradiças.
muito mais fácil que vai bater ali. Este é só o mapa da profundidade que nós temos abaixo do chão. Na zona onde temos aqui os Açores. Aqui é só uma imagem para vermos as placas. Por isso, continuamos aqui às nossas questões. É possível que uma ilha localizada nesta zona dos Açores há 11.600 anos tenha afundado? Perfeitamente. É certo que aconteceu. Porque é justamente aqui que temos uma flexibilidade muito grande para se dar este fenómeno. Existem evidências, cientificamente falando, quais é que são? Porque se aconteceu, tem que haver rastro de qualquer coisa que deixaram. Sim, vamos ver. Isto é um mapa desta zona dos Açores. As ilhas estão aqui e, curiosamente, aqui existem montes submarinos. Estes montes, curiosamente, quem lhes deu os nomes chamou-os assim. Cientificamente falando, é o nome que se dá, é o nome deles. Atlantis, Platão, Cruiser, o grande meteoro. Dá a sensação que quem nomeou estes montes sabia o que estava a fazer. Eles estão debaixo d'água. E cientistas com grandes barcos oceanográficos deram-se ao trabalho de ir lá, escavar no meio desses montes, e são as publicações que eles conseguiram fazer. Isto é uma publicação dos anos 50, numa revista científica normalíssima, e o que é que eles encontraram? Encontraram as rochas que estavam lá debaixo, tinham um estado de litificação, ou seja, foram produzidas sob condições subaéreas, quer dizer que estão imediatamente abaixo do ar, não é? Como se fosse abaixo da profundidade. E que esta ilha, leia-se, este monte, que está agora debaixo da água, tinha que estar acima da água há cerca de 12.000 anos. Uma das publicações. Outra. Neste monte, eles deram-se ao trabalho de escavar 1 tonelada de sedimento abaixo do chão. E, quando digo abaixo do chão, estamos a falar de 786 metros de profundidade. A profundidade de rocha. E nessa rocha, que eles escavaram lá, encontraram rochas que necessariamente tinham que ser obtidas ou tinham que se formar acima da superfície. Portanto, tentem imaginar, porque este em particular é muito importante. Se havia rochas que estavam-se a formar acima da superfície e eles encontraram-nas abaixo, não é abaixo de 700 metros de água, temos a água, temos o fundo marinho e daqui 700 metros para baixo de terra encontraram rocha que tinha estado acima. Pensem no tipo de catástrofe que engoliu e empurrou para baixo tudo. É isso que aconteceu. E por último, este tipo de rochas que só se produz quando a água da chuva entra através do solo e vai penetrando nas rochas que estão. Por isso, novamente, no fundo estão todas a dizer o mesmo. Havia rochas que estão lá de baixo que necessariamente tinham que estar acima ou muito perto da superfície. Por isso, já conseguimos responder. Existem evidências geológicas? Sim. O que é curioso? É que já aquela segunda publicação foi na revista Nature, que é a revista mais famosa do mundo. Mas parece que as pessoas vão se esquecendo à medida que o tempo vai passando. Já para terminar, não vos maço mais. O que é que Platão diz? A Atlântida afundou há 11.600 anos atrás. Vimos com um pedaço, ou seja, existem várias evidências naquela camada, com um pedaço de um cometa terá chocado, terá começado um dilúvio que foi da placa do gelo que derreteu. Passam 1.200 anos e o planeta, ou seja, destes 1.200 anos de frio extremo, o planeta volta a aquecer e, na verdade, não sabemos muito bem o que é que provocou isto. Sabemos, sim, que a temperatura aumenta, que o gelo derrete, que a placa americana vai voltar a subir, e sabemos que ela, a voltar a subir, não só, obviamente, a própria água vai entrar no Oceano Atlântico, vai subir naturalmente por transferência, mas o próprio peso vai fazer com que, se uma está a elevar-se, a outra vai descer. E era um pouco isto que eu tinha aqui hoje, para vermos. Estivemos aqui a ver a questão a falar de evidências científicas, a falar do mito, mas uma coisa que é muito importante é que os mitos, como o mito da Atlântida, que estamos a ver, eles não são histórias que são inventadas para entreter as crianças. Os mitos são sempre estas realidades psicológicas intemporais
que muitas vezes começam como fenómenos reais e que foram sendo transmitidos por via oral e que, ao longo de vários milhares de anos, vão preservando apenas a essência deste evento, desta realidade. Então, uma coisa que acho que é absolutamente fundamental é vermos que, da mesma forma que não é... que é quase o convite que eu vos faço, não ter uma postura na vida de ouço falar de uma coisa ou se falar de um mito, e não ter uma postura de eu rejeito absolutamente ou eu aceito absolutamente sem questionar. As duas são bastante más, porque se eu aceito imediatamente tudo o que eu ouço, provavelmente vou ouvir coisas que não são verdadeiras e vou incorporá-las e vou se calhar até disseminá-las. Ou, outro lado, rejeitar imediatamente à partida tudo o que eu ouço, também não corre tão bem. Por isso, quase que convido-vos a manter sempre uma postura mais filosófica de ouvir uma coisa deste género e perguntar-nos, quiçá, talvez aconteceu qualquer coisa. Porque esta é a postura que é aquela natural de um filósofo, que todos nós, de certa forma, somos filósofos, que é a postura que faz-nos continuarmos em marcha, estarmos sempre em busca da verdade e, enquanto buscamos, estamos a aproximar-nos deste grande mistério, que é no fundo aquilo que nós procuramos toda a nossa vida. É isso.